sejam bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil e hoje eu quero conversar com vocês e fazer uma viagem no tempo e relembrar os melhores jogos de luta dos anos 90 e 2000, segundo a minha opinião, tá? Antes que comecem a me xingar nos comentários, é a minha opinião. Eu sei que vai ter jogos aqui que algumas pessoas vão gostar, outros vão discordar, mas são jogos que eu acho interessantes. E claro que se você cresceu jogando fliperama ou passando horas na frente de um console, com certeza já sentiu a adrenalina que é jogar grandes clássicos como Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken. Bom, e é isso que eu quero relembrar com vocês neste vídeo, então já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações, porque tem sempre vídeo toda semana aqui nesse canal falando sobre o mundo do cinema, da cultura geek e também um pouco, às vezes, dos games. Então, bora lá! Bom, antes de tudo é bom entender o auge dos fliperamas, que foi lá nos anos 90. Bom, os anos 90 foi um período, uma década maravilhosa, uma década de ouro que eu chamo, porque vários jogos de luta surgiram nessa década, especialmente nos arcades, nos fliperamas, e aqui estão alguns desses jogos que dominaram os fliperamas dos anos 90. Eu tenho certeza que em algum momento você jogou. É você mesmo, gamer, que está me assistindo aí. Em algum momento você jogou, ainda mais se tiver mais de 30 anos. Pegou essa fase, com certeza você jogou. Street Fighter 2, lançado em 1991. Street Fighter 2 é um jogo que revolucionou o gênero e trouxe personagens icônicos como Ryu, Chun-Li e Ken. E claro, toda aquela jogabilidade refinada e golpes especiais, o memorável Hadouken, Shoryuken. Esses golpes são memoráveis e transformou Street Fighter 2, consolidou, aliás, porque Street Fighter já tinha um que não deu muito certo, não abalou as estruturas, mas o 2 realmente se tornou um dos maiores sucessos dos fliperamas. Era fácil você entrar numa loja de fliperama e tá lá várias pessoas jogando Street Fighter 2. Mas tinha um concorrente no ano seguinte para Street Fighter 2. Em 1992 foi lançado Mortal Kombat. E aí, meus amigos, começou a loucura. Que rivalidade! Muita gente dessa época jogava Street Fighter e Mortal Kombat e ficava na indecisão de saber qual é o melhor jogo de luta. A violência extrema e os fatalities que chocaram o mundo na época, no início dos anos 90, tornou Mortal Kombat um dos jogos mais polêmicos e influentes daquela década. E claro, surpreendeu muita gente porque ninguém imaginava fazer um jogo de videogame na qual o personagem decapitasse o outro, arrancasse o coração, tivesse aqueles fatalities doidos. Então tudo isso foi muita novidade naquela época e surpreendeu a todos, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mais um pouquinho mais para frente, em 1998, surgia The King of Fighters 98, que é considerado um dos melhores jogos da franquia KOF. Eu sei que muita gente vai falar, mas cadê o The King of Fighters 97? Gente, eu gosto bastante do 97, mas o 98, apesar de não ser canônico, ele reúne uma gama de lutadores ali do elenco anterior, das outras séries anteriores. Então eu gosto bastante, sem falar que tem um Rugal boladão. Então aqui vale super a pena. Tem uma jogabilidade incrível e fez muito sucesso nos arcades também. The King of Fighters 98 é um arrasa quarteirão. Mas lá em 1998 também chegava Marvel vs Capcom. E aqui, olha, a união dos personagens da Capcom com os heróis da Marvel foi um sucesso absoluto. Rendeu lutas épicas e combos insanos. E claro, realizou o sonho de muita gente de ver personagens ali se enfrentando. Você nunca imaginava ver Capitão América contra o Ryu do Street Fighter e por aí foi. Sensacional, foi uma fusão ali, um crossover muito bacana, muito interessante. Bom, os fliperamas eram o ponto de encontro dos jogadores e esses jogos, claro, né, eles ajudaram a definir a cultura gamer dessa época. Por isso que eu ressalto que a década de 90 foi maravilhosa para os games, principalmente para quem jogava no arcade. Então também
começava a surgir lá no início dos anos 2000. Já tínhamos o PlayStation 1, mas quando lança o PlayStation 2, a chegada dos consoles poderosos dos anos 2000, e aí sim essa evolução dos gráficos, dos consoles e claro, dos jogos de luta também tiveram uma melhora significativa, muito mais sofisticado no design dos personagens. Então vou relembrar com vocês alguns títulos que eu escolhi, que eu acho interessante, que surpreenderam na década de 2000, começando por Tekken 3, Tekken 3, lançado em 1998, e claro, para mim, um dos melhores, que é Tekken 5, lançado lá em 2005. A franquia Tekken como um todo é um grande sucesso, mas esses dois, Tekken 3 e 5, fizeram a franquia ter um destaque tão grande, com gráficos assim realistas, lindos. O Tekken 4 eu achei mais ou menos, não achei tanta graça. Mas o Tekken 3 e o 5 tem uma jogabilidade tão fluida, tão ótima, tão interessante para você ficar jogando, que assim, não tem o que falar assim negativo desses dois jogos. E são considerados também, não só por mim, mas por muita gente, como um dos melhores da série Tekken, tá? Em 1999 chegou Soul Calibur, que era um dos primeiros jogos de luta, assim, totalmente em 3D, um gráfico bonito para a época, claro, vale ressaltar, e também com uma certa notoriedade, com o combate de armas, sabe, bem coreografado, com personagens super interessantes. Então Soul Calibur surpreendeu muito nessa época, ali entre 99 e 2000, e claro, muitos personagens icônicos. Outro também que me surpreendeu bastante e gostei foi Guilty Gear X, lançado lá em 2000, com um estilo de arte bem estilo anime, e claro, uma trilha sonora, meus senhores, minhas senhoras, que trilha sonora maravilhosa. Se você jogou Guilty Gear X, você sabe o que eu tô falando. Um estilo de trilha sonora eletrizante. Esse jogo trouxe uma dinâmica muito bacana pro gênero, tá? E também tivemos lançado lá em 2004 Dragon Ball Z Budokai 3, um dos jogos favoritos dos fãs de jogos de luta. Então, Dragon Ball é uma franquia de sucesso nos games, mas o Budokai 3 realmente consolidou a própria franquia. E é um sistema de luta bem rápido, bem interessante, cheio de poderes, e é muito interessante ver como a evolução desse jogo Budokai 3 é muito bom. Bom, os anos 2000 consolidaram os jogos de luta nos consoles, trazendo gráficos impressionantes para a época e jogabilidades também inovadoras. Mas não pararam por aí, porque teve o legado e o impacto dos clássicos. Isso também aconteceu, e até hoje esses jogos são lembrados como jogos de excelente qualidade. Passados mais de 10, 20, até 30 anos, esses jogos de luta realmente se tornaram incríveis, insanamente magníficos. E são jogos que influenciam até hoje a nova geração e continuam sendo referências base para novos títulos. E jogos como Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, e carregam esse legado, essa história de clássicos, tá? Eles carregam toda essa essência, e isso é super importante, e traz esse novo mecanismo que tenta não perder a essência da onde veio. Isso que eu acho mais interessante. Eu citei Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6, porque são os dois mais novos lançamentos de cada estúdio, e são jogos que eles realmente bebem da fonte, porque carregam um legado enorme e tentam se manter com esse legado e construir uma nova base para uma nova geração. Então é muito interessante, esses jogos de luta assim dos anos 90, 2000, são bem interessantes, galera, e vale super a pena. Se você nunca jogou nenhum deles, jogue, porque vale a pena. Os jogos antigos, então, dos anos 90, gente, Mortal Kombat 1 é maravilhoso. Mortal Kombat 2 também eu não coloquei aqui na lista,
Mas Mortal Kombat 2 também é maravilhoso. Sabe, The King of Fighters 97, eu gosto bastante, mas eu gosto mais do 98, por isso que na minha lista eu coloquei o 98, mas eu entendo, eu super entendo quem discordar, mas tudo bem, a vida é assim. Meu, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Vai aparecer outras recomendações aqui no canal. Fique, assista, se divirta, curta, deixe seu like, se inscreva no canal se você achou que esse vídeo vale a pena. Meu muito obrigado, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!